para todos nós. E particularmente porque nós sabemos que a figura de Deus Pai na vida de Deus, ela nos traz uma expectativa frente às realidades do nosso dia a dia. A figura paterna do nosso Deus é aquela que nos traz conforto, nos traz paz, nos dá segurança para o nosso dia a dia. Não é à toa que, ensinando-nos a orar, Jesus Cristo, Ele ensina você dizendo assim: quando você for orar, diga em primeiro lugar: Pai nosso que estás no céu. A primeira palavra dita por Jesus para que possamos orar corretamente é a palavra Pai. O Pai nosso, que do céu nos abençoa, nos sustenta, nos orienta, nos educa. O Pai educa. O Pai orienta. O Pai abençoa. Mesmo quando não agimos, nós filhos, não agimos com a devida honra e fidelidade, segundo a palavra de Deus, Jesus disse que mesmo quando nós somos infiéis, Ele, o Pai, permanece fiel. Fidelidade e amor para com aqueles em que Ele observa e entende a necessidade de um cuidado. Mesmo quando nós erramos, o Pai está sempre disposto a nos orientar, nos receber, nos ensinar o caminho correto a seguir. E pensando nessa expectativa, eu gostaria de convidá-los a conosco e abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Passagem conhecida sua, passagem que será relembrada por nós, para que possamos fazer menção ao amor desse Deus que é Pai. E talvez hoje alguns de nós não tenhamos a presença dos nossos pais ao nosso lado, possivelmente porque alguns deles já partiram para a glória. Mas é uma oportunidade de honrarmos a vida deste homem. E que, independente de algo que tenha ocorrido no transcorrer da nossa história, honrar pai e mãe independe de qualquer situação transitória da vida. Independe. E independe porque é um mandamento de Deus. E nós honramos os nossos pais porque Deus assim orientou para que a nossa vida fosse abençoada e os nossos dias fossem prolongados nessa terra, segundo o mandamento do nosso Deus. Em frente a essa verdade, o texto, Lucas capítulo 5, 15, versículo número 20, vai nos dizer assim, você pode acompanhar na projeção. É a passagem do filho pródigo. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Apenas um versículo de 1. Trago esta passagem conhecida nossa, porque sabemos e conhecemos a história do filho pródigo. O filho que requeriu do seu pai os bens que lhe cabiam por direito, para que ele pudesse então, utilizando aqueles recursos financeiros, gastar ao seu bel prazer pelo mundo. E foi exatamente isso que o filho fez.
Pai, me dá a minha parte da herança. E tendo a parte da herança, ele foi embora, abandonando seu pai, abandonando a sua casa, abandonando o seu irmão. A história nos conta que, frente a esse comportamento e a liberdade, suposta liberdade que ele havia conquistado, ele gastou tudo o que tinha, ao ponto de perder tudo. Diz a palavra do Senhor, jovens, que quando com dinheiro na mão e no bolso, começou a gastar com as coisas que eram oferecidas pelo mundo afora, e depois de perder tudo, gastar todo o dinheiro, todo o bem que tinha, ele ficou perdido pelas ruas, perdido pelo mundo, e se alimentando das comidas dos porcos. Um belo dia ele falou: vou voltar para casa, eu não estou aguentando essa vida. Porque sempre quando a coisa aperta, nós nos lembramos de como era bom estar na casa do Pai. Como era prazeroso ter todos os dias o sustento, o cuidado, a atenção, a proteção do Pai. E esse jovem resolve: eu vou para casa, eu vou voltar para casa. Eu estou arrependido. E chegando próximo, diz a palavra, chegando próximo, eu fico imaginando que possivelmente ele veio ali ensaiando o que vou dizer para o meu pai, quando chegar lá arrependido. E o texto nos diz, ele falando: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Me permita que pelo menos eu seja tratado como um dos seus trabalhadores. E antes de chegar em casa, ao longe, diz o texto que o pai percebeu que o seu filho estava retornando. E isso nos chama muita atenção. Porque aquele pai não sabia que seria aquele dia. Mas não coincidentemente, ele percebeu ao longe que ele estava voltando. Eu imagino então, já que imaginei também o filho, pensando como vou falar com meu pai, ensaiando no caminho, eu imagino esse pai com o coração apertado, dia após dia, depois da saída do seu filho, olhando pela janela, na expectativa de que ele vai voltar um dia. E possivelmente, dia após dia, aquele pai observava o horizonte, e me parece então, que talvez ele subiu ali no andar acima, porque o texto diz que ele viu ao longe. Todo pai é assim. O pai que ama, aguarda o retorno do filho que se perdeu. Daquele que foi para o mundo afora, daquele que esbanjou os seus bens e a riqueza que era por direito sua. Mas o pai, naquele amor, naquela expectativa, mantém o seu coração aberto, a consciência também aberta para receber o filho perdido. Esse fato nos chama a atenção a algumas questões muito importantes. A primeira é pensar: por que aquele filho vai sair assim de casa? Porque, pelo que podemos observar, este pai é um homem muito amoroso. E queridos, queridas, a verdade é que
enquanto filhos que somos, nós estamos acostumados com o amor do Pai. Nós estamos acostumados com o amor do Pai. Mas o testemunho desse jovem também nos diz e fala algo que a respeito do fato de estarmos acostumados com o amor do Pai, nós esquecemos como funciona o coração do Pai. Como funciona o coração do Pai. Jesus, quando conta essa história, ele está rodeado de escribas e fariseus, homens legalistas, pessoas que, ao ouvirem essa história, certamente estavam ali pensando da seguinte forma: olha, esse jovem tem que ser penalizado. O máximo que esse pai pode fazer, se é que o pai quiser fazer isso, é dar uma atenção e sequer abrir a porta da casa para que ele entre. Porque a lei judaica assim dizia, que aqueles que desonrassem o seu pai ou a sua mãe, caberia a eles até a morte. A lei prescrevia isso. E até então a história estava excelente. A filha do menino chegou, o pai viu ao longe, agora ele não vai abrir a porta. O muito que ele pode fazer é escutar o arrependimento, se é que houver arrependimento. Mas mesmo arrependido diante da lei judaica, só ouvir já era muito. Mesmo com arrependimento, baseado na lei judaica, não haveria possibilidade de restituição, de perdão para aquele jovem. Até aí estava ótimo para os escribas e para os fariseus. Mas Jesus continuou a contar a história e de repente a coisa vai mudando de rumo. Porque até então os legalistas estavam acostumados com o amor do Pai. Falar do amor do Pai. Falar do Deus que criou todas as coisas. Entretanto, os mestres da lei não conheciam como o coração de Deus funciona. Como o coração do Pai funciona. E nós, como pais, hoje precisamos aprender. O texto vai dizer, estando ao longe, o pai viu e cheio de compaixão, cheio de amor, um coração aquecido, permeado pela presença divina, aquele pai observa e na hora ele toma um choque, mas um choque de amor, voltado para a presença do filho que sinalizava o horizonte. Meu Deus, é o perfil dele. Eu conheço aquela forma de caminhar. E diz a palavra que com grande compaixão o pai correu para o seu filho. Ai, irmãos, quando Jesus fala isso para os fariseus, eu imagino os fariseus rasgando as suas vestes e dizendo, está errado. Você não pode fazer isso. Ele te roubou, ele te traiu, ele virou as costas para você. E mais, irmãos, pela tradução e tradição judaica, todos os homens ricos, homens nobres, eles não corriam. Imagina um homem, um judeu, com as suas vestes nobres, correndo no meio da rua.
Você imagina isso? Era vergonhoso. Não cabia dentro dos padrões comportamentais. A etiqueta judaica não permitia que um homem nobre andasse correndo pela rua. Provérbios 19:2, por favor. Vamos falar algo de Deus. Veja, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Na sua tradução, talvez esteja lá, nem correr pelo caminho. Porque correr pelo caminho é uma demonstração vergonhosa para todo homem nobre na cultura judaica. Mas o pai que ama e vê o filho amado voltando para casa, vê o que estava perdido sendo devolvido ao leito familiar, liberta aquele homem de todos os conceitos e preconceitos estabelecidos pela sociedade, ao ponto dele abrir mão da sua própria fama ou autoridade para se entregar por inteiro em prol do restabelecimento do seu filho. Eu não quero saber se eu não posso correr. O que eu quero é o meu filho de volta para casa. E eu vou ao encontro dele. Eu vou estender os meus braços. Eu vou abraçá-lo. Eu vou beijá-lo. Eu vou acariciá-lo. Porque assim o Pai nos ensina. Imagine os fariseus no entorno de Jesus ouvindo essa história. Isso não existe. Porque houve arrependimento verdadeiro. Porque houve mudança. O Pai corrige porque ama. O Pai orienta porque a estrada que o filho está trilhando, ele já trilhou também. Ele conhece as pedras que estão pelo caminho, os percalços, os desafios, que pode nos orientar. E depois de recepcionar o filho, seja bem-vindo de volta ao lar. Seja bem-vindo de volta à sua casa. Vem cá, meu filho, eu estou vendo que você está descalço. Descalço estão os meus servos. Descalços estão os indigentes. Eu quero te restituir a sua realidade social, a quem você é por direito. Vem cá, toma a sandália. E o pai calçou seu filho. Meu filho, eu estou vendo que você está mal vestido, as suas roupas estão rasgadas, as suas partes estão à mostra. Vem cá, toma essa roupa, eu te devolvo a tua integridade moral. Meu filho, olha a casa. Você abriu mão disso tudo, levando que era a sua parte. Agora toma o meu anel. No seu dedo, e eu te devolvo a autoridade que você havia perdido, para que você tenha, a partir de hoje, o usufruto de todas as coisas que são minhas. Como Pai, eu tenho autoridade para restituir isso na sua vida, porque você se arrependeu. Você estava perdido e foi achado. Muitos pelo mundo afora, queridos, se encontram ainda nesta condição.
perdidos, esbanjando o pouco que tem. Mas talvez com medo de voltar para casa, sem saber que o Pai está com o coração aberto para recebê-lo de volta, que o Pai te ama, que Jesus te ama, talvez sem saber isso hoje. Você que um dia saiu de casa, da presença do Pai, e está aqui hoje, você tem a oportunidade de ser recebido por Deus como filho do Deus Altíssimo. Se há arrependimento no seu coração, se há o desejo de ser aceito como filho de Deus, o Pai que aqui está, hoje te convida a você, aonde estiver, na condição que você está, Ele te convida a receber como seu Pai, o seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Hoje você tem essa oportunidade, porque Ele não se esqueceu de você, e Ele está lá no alto, esperando o seu retorno. Ele está lá em cima, aguardando você vir ao longe, caminhando para a presença. E se você é esse filho amado, que hoje foi reencontrado pelo Pai, eu te convido a se colocar em pé, aí onde você está. É você. É você, filho. É você, filha. Essa palavra é para você também. Volta para casa. Volta para a presença do Pai que te ama. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida. Vida abundante. Uma vida regenerada, transformada. Sem amarras, sem vínculos que te prejudicam nessa vida. Sem preconceito. Venha como você está. O convite é para você. Você quer se tornar filho de Deus, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante-se, aí onde você está. Nós vamos orar para você. Eu convido a todos a fecharem seus olhos e interceder a Deus por essas vidas. Nós queremos entregar a sua vida na presença do Senhor, porque Jesus te ama. Não é porque você cometeu erros, porque você ficou algum tempo fora do caminho do Senhor, que você não merece nessa noite ser reconhecido. O Senhor olha para você hoje e, frente ao seu arrependimento, Ele te concede a vida eterna. A sua fé em Jesus te levará à salvação, à certeza de vida eterna. Se há alguma dúvida de qual será o seu destino eterno, se é céu ou se é inferno, hoje você tem a oportunidade de escolher o céu. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É você. Levante assim a sua mão. Nós vamos lá.